Olá, saúdo a todos e todas que prestigiam assistindo o nosso Papo Instigante pela Docton TV ou pelo canal YouTube. Agora em um novo formato, estamos fazendo a série Livre Pensar. O Papo Instigante é um programa do Centro Cultural Casarão das Artes, em parceria com a rede de ensino Docton e a Docton TV. Hoje nós estamos trazendo um tema muito instigante. Política e religião devem trilhar o mesmo caminho? E os nossos convidados estão aí, diretamente do sudeste da Espanha. Estamos recebendo o professor Luiz Gustavo Mandarano, é graduado em História, mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorando em Estudos de História Comparada, História Social e História Política na cidade de Múrcia, na Espanha. Do leste mineiro, recebemos aí a professora Carolina Miranda Sena, é formada em Filosofia, com mestrado em Estética e Filosofia da Arte pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Carol é professora da rede de ensino Docton e do Colégio Liber. Da Zona da Mata Mineira, recebemos o professor doutor Emerson Sena da Silveira, antropólogo, mestre e doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui 2 estágios de pós-doutorado na área de Antropologia e o outro em Ciência da Religião pela Universidade Federal do Pará, palestrante, escritor, professor do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha gente, quando a gente busca abordar a política e a religião, a gente está falando aí de uma relação bem complexa. A religião e a política, eles se separam em vários momentos aí da história. E durante séculos, né, a igreja e as monarquias que governaram os países europeus eram praticamente a mesma coisa, uma única instituição, igreja e religião. Já aqui a Constituição nossa de 88, ela já inicia já com a palavra de Deus, né, em seu preâmbulo, mas mantém a ideia de que o Estado laico pode se manifestar religiosamente, né? Será que essa é a nossa realidade mesmo? Os nossos convidados, gostaria de começar, então, com essa reflexão, quer dizer, a nossa sociedade de um profundo pluralismo religioso, nós temos aí um congresso nacional que é mapeado por bancadas temáticas, e uma delas é a mais conhecida, né, a bancada da Bíblia, que se apresenta como uma frente parlamentar em defesa da vida e preservação da família. Hoje está com a média aí de 87 deputados, e deputados federais e 3 senadores. Eu queria saber de vocês o seguinte: a política brasileira hoje é mais religiosa do que no passado? Por que a política não consegue, então, distanciar-se da religião? Quem começa? Estamos mineiros tímidos, viu? Eu vou arriscar, vamos lá. Só fazendo alguns reparos na sua bela apresentação, Américo, pluralismo religioso desde um certo ponto de vista, porque mais de 80% dos brasileiros são cristãos, ou evangélicos ou católicos. Temos esse primeiro ponto. Do ponto de vista da vivência das experiências de fé, temos uma variedade imensa. Afro-brasileiros, orientais, dentro das próprias tradições cristãs, uma variedade enorme de vivências, mas a gente pode também encontrar linhas de pensamento que estruturam essas experiências e são padrões, são tendências. E partindo da sua ideia de que por que a religião não vive longe da política no Brasil? Primeiro, pela própria formação estrutural e histórica do Brasil. Você citou o regime do padroado, né, no qual o Estado era o protetor da igreja. Isso se manteve, apesar das experiências de laicização, de laicidade, ou seja, de separação da igreja do Estado. A experiência norte-americana e a experiência francesa. O Brasil
inaugura sua Constituição Republicana, rompendo esse pacto do padroado e tentando laicizar as leis e sociedades. Mas isso sempre foi muito frágil, porque o poder da Igreja Católica, e depois, agora, no atual momento, o poder da Igreja Evangélica, ou de certo tipo de Igreja Evangélica, é muito forte sobre o Estado e exerce uma pressão, uma negociação, uma espécie de troca. E aí a gente tem que pensar por quê, né? E se a gente trabalhar, por exemplo, a teologia política, né? Depois eu vou recomendar um periódico para a gente sugerir para os nossos ouvintes, Revistas Interações da PUC Minas Gerais, ele traz um dossiê só sobre teologia política. Então, o que se trata disso? Toda teologia pressupõe uma concepção de política, de homem, de sociedade, não importa qual. Seja conservadora, que está no poder hoje, reacionária, né, seja a mais progressista. Isso é fundamental. O segundo elemento, que já foi trabalhado num jornal da Unicamp, que eu chamo a atenção, depois eu posso passar o link para vocês, do filósofo Roberto Romano da Silva. Ele é professor titular aposentado da Unicamp, uma das nossas mais prestigiadas universidades brasileiras, né? Ele tem um artigo chamado César o Papismo Evangélico, muito interessante. Ele começa com a fala de Damares Alves, ministra de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, né? E, literalmente, ela, né, Damares Alves, ela diz que quem muda a nação, quem muda a sociedade, é a igreja e não a política. Ora, olha o tamanho da contradição da frase. Ora, se a igreja, ou certo tipo de igreja, ou certo tipo de teologia, que muda a sociedade, por que então esse tipo de teologia de igreja vai à política para mudar a sociedade? Lança mão de instrumentos políticos para colocar o seu ideal de sociedade que é restrito àquele grupo. E é muito restrito. Se a gente tomar hoje as falas do novo ministro da Educação, que é pastor, eu não vou dizer a denominação, porque eu acho que isso não é tão importante. O importante é a concepção de teologia, de homem, de sociedade, de economia, de família, que atravessa as concepções religiosas. Essas falas nos mostram uma espécie de enclave arcaico no mundo moderno. A concepção de família, né, a fala desse pastor, falando que o homem é o cabeça do casal, é o cabeça da família, e que tudo deve ser submetido ao homem. Gente, isso não existe na realidade brasileira. Na realidade familiar brasileira, a multiplicidade de arranjos familiares, historicamente o Brasil viveu desde o Brasil colônia, né? As mulheres criam família, as nossas avós criaram família. Então tem toda uma concepção arcaica aí, que está coadunada com a política de extrema-direita. E aí, por que no Brasil, hoje, vemos esse fenômeno de novo, né, da religião casada com a política? Né? Apesar de uma Constituição que separa formalmente igreja de Estado, a penetração da igreja na República é algo que só pode ser comparado, por exemplo, com a reação da igreja à Constituição Republicana, né, pela qual ela conseguiu reintroduzir o ensino religioso de novo. Né? O ensino religioso tinha sido tirado em 1891, na primeira Constituição, mas a luta política da igreja conseguiu reintroduzi-lo sob o novo formato. Então, a extrema-direita e esse tipo de religião, eles têm uma afinidade eletiva, eles se atraem por conta das suas concepções de mundo, de homem, de sexualidade, de família, de economia anarcocapitalista e capitalismo neoliberal. Né? E a gente tem aí uma equação perversa em que um reforça o outro. Mas não é só no Brasil, não. Trump também tem esse tipo de combinação, né? E o Brasil, né, nessa extrema-direita, também acabou entrando nessa onda, que não é uma onda só brasileira, é também uma onda internacional. Então, isso reflete a Espanha, o Vox, né, o movimento, né, espanhol, também tem essa família idealizada que nunca existiu na história. Onde existiu esse tipo de família que eles pensam? Nunca existiu. Se a gente for trabalhar os historiadores, sociólogos, antropólogos, esse tipo de família é uma criação, é mais um desejo, né? É mais uma idealização do passado do que uma realização real.
E com isso eu encerro minha fala, porque senão eu empolgo muito, né? Sou mineiro, no começo é tímido, mas no final, nossa senhora... Mas como é que você percebe isso, Carol? Assim, a política, ela agora, nesse momento, ela agudizou mais assim essa composição, né, partidária, ela se tornou mais evidente, né? Eu estou falando, o Emerson traz uma visão mais panorâmica, em que assim alguns países do mundo estão se repetindo isso, mas para você essa questão agora, por que a política ela se atrelou mais, né? A gente vai até discutir um pouco pela frente, um pouco essas ligações como um referencial executivo, de um executivo interferindo direto em uma política pública. O Emerson situou a gente muito bem aí, né, na história, né? E ele mencionou que as religiões e a religião evangélica no Brasil, ela tem um projeto de poder. Ela tem um projeto de poder e um projeto de Estado, né? Que não é compatível com a nossa Constituição e não é compatível com a democracia, né? Ela exclui, e aí, entrando já na sua pergunta, né, as mulheres, né? Esse projeto de poder, ele tem muito claro aonde deve estar as mulheres, ele tem muito claro onde deve estar cada tipo de pessoa, né? Porque ele separa as pessoas por tipos, né? E por isso ele é excludente, né? E por isso ele não deve ser um projeto político, né? A gente tem que pensar, a gente tem que ter um projeto de país que leve em conta a diversidade do nosso povo, né? O que esse projeto ligado à extrema direita não leva em conta, né? Ele tem um projeto ideal de família, né? Como o Emerson deixou muito claro, ele tem um projeto ideal de mulher, ele tem um projeto ideal de homem, ele tem um projeto ideal de filho, né? Ou seja, é uma moralidade que não cabe mais no mundo, né? Ela não... O Nietzsche fala do mito de Procusto, né? Que é o gigante que vai dormir numa cama e ele não cabe na cama, então serra um pedaço do pé, né? Depois ele vai dormir numa cama muito pequena, estica a perna dele, né? Ou seja, é isso que o projeto de poder evangélico tenta fazer com os brasileiros, né? Serram a perna, esticam a perna, ou seja, não condiz com a realidade do nosso povo, não condiz com o que a gente entende do mundo hoje, não condiz com a diversidade que a gente tem no mundo hoje, né? E aí é um projeto ultrapassado. O perigoso disso é que eles estão dominando a política, né? Eles chegaram na política sendo muito claros que eles têm um projeto político, que eles têm um projeto de país, né? E eles têm apoio de grande parte da população, que inclusive não cabe nesse ideal de país, né? O mais contraditório é esse, né? É a força de manipulação do discurso religioso, que a pessoa não se percebe fora daquele ideal, né? Isso é muito perigoso. Acho que a gente teria que resolver isso, talvez, via Constituição, né? Eu não acho que numa democracia que uma democracia seja compatível com uma bancada evangélica, né? E aí a gente tem um problema, a gente tem que pensar como que a gente vai resolver esse problema, né? A religião, ela não tem que ser um projeto de poder, até porque a gente não tem uma religião só, né? Pelo simples motivo de que a gente não tem só uma religião e pelo simples motivo de que a fé não é uma linguagem em comum, né? A fé, ela não participa do debate público, né? Ela é da esfera privada, né? Ela é algo que você faz na sua casa e que já existem as esferas da sociedade, os âmbitos da sociedade destinados à religião, né? Quando a gente está falando de debate público, quando a gente está falando de democracia, a gente tem que conseguir conversar em uma linguagem comum para resolver os nossos problemas, né? É isso. Professor, obrigado, Carol. Professor Luiz Mandarano, enfim, desde
1890, né, após a proclamação da República, o país adotou, então, essa ideia de Estado laico, né, até que o professor Emerson trouxe também. E aí? Né? Por que, então, a política ainda não consegue se distanciar da religião? Então, primeiro eu vou um pouco mais atrás. Primeiro, eu queria dizer que assim, todas as falas dos dois colegas poderiam ter sido feitas por mim, eu concordo inteiramente. Vou até tentar não repetir e ter o cuidado de não repetir de tanto que eu concordo. Mas é lembrar que, na verdade, essa relação, porque a gente está aqui falando 1800, a gente está falando de um ambiente medieval, de uma relação entre Idade Média, entre Igreja Cristã e os Estados e tal, mas a gente pode ir muito antes disso. Na verdade, política e religião, de alguma maneira, estão juntos desde sempre, desde que a política e a religião junto. Assim, saber que os primeiros reis assim, de uma maneira um pouco descontraída, o primeiro rei foi aquele que falou: olha, a divindade que nós todos acreditamos chegou para mim e disse que eu devo governar vocês, que vocês precisam fazer o que eu estou pedindo para vocês. E houve quem acreditasse. Porque isso é uma característica também importante dessa relação da política com a religião, é que a questão religiosa ela é de muito sentimento e de muito pouca possibilidade de comprovação. Então, se eu chego aqui e digo, Deus disse para eu fazer, um Deus disse para eu fazer isso e isso, e se você questionar esse mandamento, você está indo contra tudo que é mais importante. Esse Deus pode te castigar, eu posso te castigar, então melhor que seja assim. Então, isso vem desde sempre. Né? Os primeiros reis, todos também eram representantes das divindades, às vezes a própria divindade. Né? No segundo momento, ele passa a ter um sacerdote, ele é o rei com um sacerdote o tempo todo do lado dele, garantindo que a divindade apoiava o seu governo, apoiava o seu poder. E isso, na verdade, todas as formações histórico-sociais que nos fizeram até aqui, digo, Grécia, Roma, e depois a Europa medieval e a aventura ibérica que inventa a gente, né, a nossa cultura, ela vem... Os deuses, os ofícios, eles eram fundamentais para a Grécia e depois foram fundamentais em Roma, numa cópia dessa religiosidade grega que funcionava tão bem, a gente não precisa mexer, vamos mudar só o nome, vamos latinizar os nomes e seguir, porque ali era ótimo. Então, isso está aí desde sempre. Né? Na Idade Média, você tem um crescimento da Igreja Cristã, passa a ser ela à frente, então, em um momento de muita descentralização dentro da Europa medieval. Você passa a Igreja, que também era uma instituição descentralizada, a Igreja Cristã, mas ainda mais organizada do que os outros estados, então ela passa a estar presente em todas as partes. Se você pegar uma instituição mais importante da Idade Média, querendo ou não, é a Igreja, por mais descentralizada que fosse. Então, quando a gente entra no Renascimento, independente de toda a questão histórica que a gente pode ter sobre essas periodizações e tal, só para ficar didático, quando a gente chega no Renascimento e que a gente começa a tentar ter um aporte mais laico da vida, da existência, das coisas, essa igreja, esse cristianismo está muito presente ali, mesmo depois da Reforma Protestante, está presente com os protestantes, está presente com os católicos, nunca deixa de estar. E, na verdade, é só na Revolução Francesa, já no século XVIII, que você vai ter, num esforço violento, uma separação. Dizer, olha, não dá, tem que separar, porque desse jeito não dá para se governar. Então, você tem ali, de uma maneira extremamente artificial, porque no primeiro momento tem que ser artificial, você consegue ter algum nível de separação. Bom, é só para fazer essa coisa histórica, a gente saber que também não é um fenômeno de ontem, é um fenômeno de sempre. Mas aí a gente vem para o Brasil, né? E uma realidade de século XIX, que depois passa para o século XX, e com medidas que a gente muitas vezes dizendo que o Estado seria laico, que mais medidas laicas seriam tomadas, mas isso sempre foi uma ilusão, isso sempre foi uma falácia. Você tinha uma relação direta do Estado com a Igreja Católica, no caso
né, no caso do Brasil, até determinado momento. E na Constituição de 88, você tem, eu acho que aí, o esforço mais real de separação. Até porque é um momento, que, se a gente pensar na realidade brasileira, é um momento que a Igreja Católica ela tinha perdido muito poder. Não, as pessoas se diziam católicos, mas aquele poder que a religião muitas vezes tem de te influenciar desde a hora que você acorda até a hora que você vê, a forma que você se veste, a forma que você pensa, a forma que você... Isso a Igreja Católica tinha perdido de alguma forma. A gente inventou um pouco esse conceito do católico não praticante, um religioso não praticante. Isso é uma coisa que é contraditória de alguma forma em algum âmbito, se você analisar. Então, enfim, a gente tinha criado isso. Então, nesse momento, de 88, por mais que em seguida você tenha o retorno do ensino religioso e tal, é um momento que eu vejo que era propício para uma agudização dessa separação. Era uma coisa um pouco do inimigo fraco nas cordas, é a hora de derrubar. Porque se você não derruba e você deixa ele ali porque você acha que daquele jeito que ele está ele não vai te fazer mal, amanhã ele pode se reforçar, como está acontecendo agora, e aí se ele levantar de novo, vai ser difícil derrubar ele outra vez. Então, a questão não foi derrubado ali. Uma coisa que você já levantou, e que está também no nosso script, tá, a questão dos símbolos religiosos, crucifixos, imagens, que ainda estão tão presentes em vários ambientes laicos, inclusive no Congresso, etc., isso tinha que ter sido retirado há muito tempo, para que se fechasse essa porta. Porque ou você tem, por mais que nós sejamos 80%, 90% cristãos, você tem os outros. E se nós vamos fazer um Estado laico, um Estado plural, ou vai botar o símbolo de todo mundo, ou não vai botar nenhum. Isso é muito simples. E, obviamente, botar o símbolo de todo mundo é só retórica. A ideia é não colocar nenhum. Não há que ter. Então, esse inimigo tinha que ter sido derrubado. Ele não foi. Isso ficou aberto. E aí, dessa ferida, a gente tem os novos movimentos. Vamos falar aqui de, como bem colocou o Emerson também, não vamos dar nome agora, mas a gente tem um novo movimento que cresce numa velocidade avassaladora e que está chegando cada vez mais longe no poder de maneira democrática, digamos, né? Vamos colocar, através do voto. Eles não estão roubando o poder. Bom, aí tem uma coisa fundamental da gente pensar, e que é essa mistura, que era o momento que isso tinha que ter sido separado, não foi, enfim. Você tem dentro de uma igreja, você tem dentro de um pastor que vai mandar votar. E que vai dizer, olha, o nosso candidato é tal, e para que nós sigamos o nosso projeto, e aí o mais interessante da religião, se você não votar em quem eu estou pedindo, eu não vou estar lá vendo, porque eu não posso. Mas Deus está. Então é melhor que você faça isso, porque é o que ele quer que a gente faça, é onde ele quer que a gente entre. E nessa história, a gente tem, por exemplo, uma sequência no Rio de Janeiro com Crivella, Witzel e o nosso atual presidente. Assim, que é uma trinca, meu Deus, sabe? Então, assim, caminhando para o fim, eu acho que é um problema, é uma questão que vem de sempre. A gente não derrubou ou enfraqueceu demais o inimigo quando a gente teve a oportunidade. E agora, como muito bem colocou a Carolina, a gente precisa parar isso constitucionalmente. A gente precisa parar isso, mas como? Se quem vota são eles. Eles não vão votar contra eles. Eles não vão votar contra o próprio projeto de poder. E é um projeto de poder nítido diante dos nossos olhos. E que o pior é casado com a extrema-direita, casado com a ascensão da extrema-direita, que tem milhões de outros problemas além desse. Então, assim, por fim, só a última coisa desse. Tem um livro recente assim, né? Porque foi o último que ele escreveu, do Carl Sagan, astrofísico, o cara que fez a série Cosmos, foi um sucesso muito grande nos anos 90, é um cara nos 80. É um cara assim que vale muito a pena ler os livros, muito pela pegada filosófica que ele dá às questões astrofísicas e tal. E o último livro que ele escreveu, né, o nome do livro em português é O Mundo Assombrado por Demônios. E o mote dele, o motor dele no livro é dizer, olha, não ache que porque a gente chegou num nível de instrução tal que a gente está agora,
uma nova Idade Média, entre aspas, né, dizendo o que tinha de ruim de desinformação, uma nova Idade Média não pode surgir. A nova Idade Média pode surgir amanhã, de qualquer lugar. A gente precisa cuidar do nosso conhecimento, precisa cuidar da nossa ciência, porque só ela pode levar a gente, elas podem levar a gente aos lugares que a gente deve ir, e se a gente não cuidar, uma hora vai chegar uma onda e vai levar elas da gente. Então, enfim, eu acho que é isso que eu teria para dizer nessa primeira intervenção. Bem, minha gente, esse programa merece uma nova rodada, não acham? E assim faremos. O tema abordado, política e religião, devem trilhar o mesmo caminho. Ele nos instigou a pensar. E pensar e falar só nos ajuda a saber viver, não é? A dimensão religiosa é um dos aspectos que nos constitui como humanos. E é dessa forma, sempre exercerá influência das nossas relações sociais, culturais e políticas. Agradeço imensamente aí os nossos convidados e desde já, né, já estão convocados a uma próxima rodada. Quero agradecer o professor Luiz Mandarano, diretamente da Espanha, aqui de Minas Gerais, o professor doutor Emerson Sena e Carolina Sena. Esse nosso programa, Papo Instigante, ele é endereçado para você que sempre nos prestigia com a sua audiência, tanto na Doctum TV como no canal YouTube. Quero desejar um grande abraço a todos e até o próximo programa.